Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast. Estou muito feliz aqui de estar com o nosso convidado, um cara que vai ajudar nós a entender muito mais sobre negócio. Isso porque a jornada dele é muito rica, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a jornada dele. Já teve confecção nos anos 90 e teve alguns desafios aí, ele vai compartilhar conosco. Virou professor de administração antes do Sebrae, que no Sebrae ele teve 15 anos de experiência, ajudou mais de 5 mil empresas. Essas 5 mil empresas aqui deram graças a Deus ter passado na mão dele. Depois você podia contar uns cases aí dessas empresas aí. Cara, mas assim, o case de sucesso dele é algo que a gente vai explorar muito aqui no podcast, é a Mais Laser, que é uma empresa de peso hoje nacional, talvez internacional, aí dependendo do que ele comentar aqui conosco, com uma garota propaganda muito forte aí na frente, mas a operação dela é muito top, as margens são muito top, o negócio é muito top, ele vai comentar um pouco conosco. Além disso, né, 143 unidades implantadas e abertas, com 53 em implantação, 112 milhões de faturamento e 20 milhões na conta do Banco do Brasil, brincadeira. Eu queria pedir uma salva de palmas aí pro Vlamir. Vlamir, obrigado por você ter vindo aí, por estar ajudando nós aqui a aprender, e também vai falar um pouco aí sobre um livro que ele trouxe aí para tirar um pouco mais de conhecimento. Cara, começa falando um pouquinho aí da sua trajetória para nós. Eu dei um overview aqui do que você, da onde você passou, mas vamos lá. Antes de mais nada, eu agradeço o convite. Eu que estou honrado em estar aqui sentado nessa mesa e poder compartilhar a história. Mas antes de mais nada é compartilhar experiências para ajudar a quem quer empreender nesse país, que não é fácil, né? E ajudar a errar menos, né? Porque, na verdade, o empreendedor ele vai muito pelo caminho do acerto e do erro, né? E ele aprende muito errando. E foi assim que nasceu a minha história no empreendedorismo. Eu, quando jovem, por relacionamento muito próximo com um colega de escola, que tinha o que se chamava de facção, que é uma pequena fábrica, né, de confecção, fui convidado, né, a empreender, a tocar esse negócio, e como todo brasileiro, a gente vai com a cara e a coragem, né? Sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de estudo e achando que tudo vai dar certo porque você é um jovem e você vê a luz verde em qualquer caminho que você pega, né? E é aí que começa o início do empreendedorismo, onde eu fracassei, né, com a chegada de produtos chineses. Não fiz a avaliação correta do segmento e aquilo me incomodou muito. Nos anos 90 já estava chegando produtos chineses e tudo mais? Já estava chegando. Sério? Né? Poxa. E aí você se incomoda e fala onde eu errei. E aí eu passei a buscar, através de conhecimento, né, o que eu posso realmente empreender que pode dar certo. E aí eu descobri que é um caminho árduo, né, e um caminho de muito trabalho, né? E aí o que aconteceu? Eu entrei, fui me formar, fui me graduar. Eu fui um bacharel em comunicação que trabalhou em agências aqui na cidade de São Paulo e levava, então, solução de comunicação para as grandes empresas aqui. Ali eu já tive o primeiro contato com grandes empresas, com grandes empreendedores, e sempre mirava naqueles grandes líderes para poder aprender, e sempre mirando, nossa, será que eu posso fazer isso? A gente sempre tem uma dúvida, né, de o que vai dar certo na nossa vida, né? Logo após eu fui fazer o MBA em gestão de negócios. Só uma pergunta, aqui na parte de confecção você tinha uma marca de roupa ou era só confecção mesmo para fazer? Era só confecção, prestava terceirizava, né? Por isso é chamado confecção na época. Tá legal. E aí, naturalmente, a demanda foi diminuindo porque era mais barato comprar
dos produtos que vinham de fora do que mandar produzir aqui no Brasil, né? E eu não tinha feito essa avaliação, né? O empreendedor hoje ele sempre tem que buscar conhecimento e saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Então, voltando lá, com o MBA em gestão de negócios, né, eu adquiri o conhecimento para, inclusive, dar aulas e prestar consultoria para grandes empresas, né? Foi aí que foi a minha entrada no Sebrae, onde eu aprendi muito por erro de outros empresários também, né? Apesar de você planejar, dar todas as ferramentas no Sebrae, você vê muito erro de pequena e microempresa, né? Porque, na verdade, a pequena e microempresa, ela não é como uma grande empresa onde você tem o departamento de marketing, o departamento de gestão de pessoas, né? O departamento financeiro. É o empreendedor que é o departamento de marketing, é o empreendedor que é o departamento financeiro. Então, ele basicamente é ele que atende o cliente, é ele que bate o escanteio e vai cabecear para fazer gol, né? E isso gera uma grande dificuldade aí, na verdade. No começo então, é 100% isso. É 100% isso, né? Mas isso, por outro lado, faz você evoluir como empreendedor e como empresário, né? E aí, prestando consultoria, eu me especializei ao mesmo tempo em que eu dava aula, né, na faculdade de administração, na disciplina de criação e desenvolvimento de negócio. E isso é bom, que você tem que buscar sempre conhecimento, tem que estar sempre atualizado e estar sempre em contato com ferramentas novas no mercado para ajudar a desenvolver aquele negócio. E aqui vai uma primeira dica, né? Criar um negócio não é tão difícil assim. O difícil é desenvolver e se tornar perene no mercado, né? Então, é fundamental que o empreendedor tenha ferramentas para desenvolvimento do seu negócio, né? Que ele esteja sempre em crescimento. Eu acredito muito nisso, né? Eu vou devolver a palavra para você, mas eu acredito muito nisso. Inclusive, acredito que um pouco do negócio bem sucedido, o empresário tem que entender que, assim, talvez tenha alguma coisa errada na fala, mas se você tiver certeza que vai dar errado, provavelmente vai dar certo. Porque é quase certeza absoluta que você vai ter que fazer ajuste. Exatamente. Então tem muita coisa, vai dar errado e você vai ter que ajustar. Então é nesse momento que você vai estar realmente administrando. Exatamente. Fazer a gestão do negócio é administrar problemas e acertos e erros. Na verdade, é exatamente isso que acontece na prática, né? E eu vivenciei muito isso estando sentado ao lado de pequenos negócios, né? Prestando consultoria, e aí eu me especializei em plano de negócio, que é uma coisa que incomoda muito o empreendedor. Ele não quer planejar o negócio. Ele não sabe quanto tem de margem, não sabe nada. É exatamente isso, né? Ele não faz a análise correta. A verdade é assim, o brasileiro gosta de ganhar dinheiro fácil. Ele gosta de abrir um negócio hoje e amanhã ele quer já ter o retorno sobre aquele negócio. E não é assim que acontece na prática, né? Por isso que nós temos no franchise uma grande procura por quais são os segmentos que são mais procurados. Por exemplo, o que o brasileiro pensa? Alimentação. Por quê? Porque todo mundo tem que comer, né? Você vai ter que comer, vai ter que se alimentar todo dia. Vestuário. Por quê? Todo mundo tem. Por isso que eu fui abrir confecção, né? Então, você vai ter que comprar uma roupa, você vai ter que... Né? E o ciclo de compra é muito pequeno, né? Então você tem realmente o giro daquele negócio, mas você esquece de planejar e fazer algumas análises que são fundamentais, que a gente pode depois entrar aqui em alguns detalhes que me levaram a ser um empreendedor hoje de franchise, porque toda essa experiência, na verdade, de plano de negócios, né, me trouxe
a experiência de avaliação de segmentos. Eu ajudei a desenvolver mais de 5.000 empresas. Então, sobre formato de negócio, podemos discutir aí qualquer formato de negócio. Aliás, no Sebrae, a pergunta que sempre me faziam em consultoria, em muitas palestras que a gente fazia também, em associações comerciais, terminava a palestra assim, o que eu posso abrir que dá dinheiro? É isso que o brasileiro quer. Né? Mas agora você já tem a resposta, né? Hoje eu tenho a resposta. Mas deixa eu só um comentário que acontece. Essa parte do plano de negócio é uma coisa também que me assusta, é que empresas, assim, às vezes familiares, geralmente, e às vezes grandes, elas não têm um plano de negócio, né? Elas crescem porque teve uma coragem ali, um mercado ali. Um mercado bom, um mercado que não é saturado, um mercado que necessita, às vezes até na alimentação, só que ela não tem um plano de negócio, isso já tendo tempo, já de casa, né? Tendo empresa madura assim, já. É uma tendência do brasileiro ver o que está dando certo, tá dando, então eu vou por aqui. Então, veja aí, né, as paletas mexicanas, né? Então, negócios sazonais estavam dando certo, mas que não foi feita a avaliação correta para que ele se tornasse perene no mercado, né, e se desenvolvesse. Só como ilustração também, eu fui coordenador do curso de planejamento estratégico dentro do Sebrae. Então, eu acompanhei hoje marcas, por exemplo, uma rede de pizzaria hoje, que começou com um delivery de comida chinesa. Eu prestei consultoria, falei para ele, faça uma pesquisa com o seu cliente na região dele. Matou a comida chinesa? Matou exatamente isso. Os clientes não queriam exatamente a comida chinesa. Eles queriam uma pizzaria que entregasse uma pizza de qualidade na região, porque não existia naquela região. E assim nasceu hoje, e ele é uma rede hoje também. Qual que é essa rede? É Didio Pizza. Forte, né? Então, ele foi... Quem seu? Estou te falando, mão de ouro. Uma consultoria que começou no Sebrae, quando eu era consultor lá, na verdade. Se tornou uma rede, né? Mas hoje... lá no Sebrae você começou a fazer... essa rede, ela já era franquia? Não, ele era um negócio pequeno de delivery de comida chinesa em Pirituba, em São Paulo. Mas por que eu perguntei isso? Porque você comentou outros cases também de redes de franchise. Né? Vou falar sobre elas aqui, né? E o que acontece? Você sempre teve um olhar mais técnico e um conhecimento melhor em cima do franchise? A rede, ela te traz uma mortalidade menor, porque é um negócio testado, aprovado, né? Assim, o negócio independente, ele tem uma mortalidade maior, e nós identificamos lá, principalmente no Sebrae, que é falta de planejamento. Plano de negócio, ele sai fazendo, não planeja, não faz análise de ambiente, né? Não faz uma série de análises, né? de fatores externos que influenciam no negócio e não estão ao alcance do empresário. Né? Por exemplo, uma guerra de tarifas hoje que acontece com o presidente dos Estados Unidos. Isso vai, em algum momento, né? Pode beneficiar, mas eu tenho que estar atento a isso, como isso vai impactar no meu negócio, né? E outros, clima, etc. Enfim. E aí, o que acaba acontecendo? Num negócio independente, a mortalidade é muito maior. Ela é o cara não está de olho nisso, 30% no primeiro ano, 45% no segundo ano, até chegar no quinto ano e 70% de mortalidade. Na rede, isso não acontece. Por quê? Porque é um negócio testado e aprovado, né, por um empreendedor que desenvolveu aquele negócio, tem a tecnologia, ele quer replicar. Mas aí a taxa de assertividade é quanto? 70%? Aí você tem mortalidade também, mas chega a ser em torno de 29%, 30%. Cai para metade, vai. Lá, a partir de mais de 5 anos, né? Porque entendi. Depois de 5 anos. Você tem operador que também não vai bem, né? É do ser humano, muitas vezes. Sim. Né?
Mas aí, com essa experiência, né, eu me especializei em avaliar marcas e negócios. Então, saindo do Sebrae, eu fui para uma aceleradora de negócios para fazer exatamente isso. Avaliar as marcas que procuravam ali, né, essa aceleradora, e para saber se era bom investir ou não naquele negócio. Então, hoje, no meu segmento, eu tive contato com a líder de mercado. Eu fiz todo o plano de negócio, né, da líder de mercado no segmento de depilação a laser, inclusive com expansão internacional. E fiz também de outros segmentos. Por exemplo, a maior rede de odontologia no Brasil e uma das maiores do mundo, quando tinha uma unidade só, nós é que fizemos a formatação do negócio. Você não quer dar uma consultoriazinha para nós, não? A hora que você quiser, né? Pelo convite aqui, né? Enfim, ajudar faz parte, né, também. Né? Assim, o desenvolvimento do negócio tem que ser acessível a todos. É isso que faz o país. Né? Tem uma coisa que eu falo bastante, que muitas vezes quando a gente ensina, a gente aprende mais do que até mesmo quando a gente está ensinando. É o que eu te falei, você está ensinando e às vezes está aprendendo. Você está aprendendo quando você ensina. Né? Sim, sim. E foi aí que eu aprendi bastante. Né? E aí eu sempre de olho, né, com tantas empresas que eu tive contato, eu falei, poxa vida, né, as perguntas que sempre me fizeram, eu queria ter a resposta, mas é assim, quem tem a pergunta de $1 bilhão, né, unicórnio, na verdade. Mas aí eu tive contato lá, então, com esse formato de negócio que era depilação a laser, lá em 2015. Formatei todo esse negócio, a expansão... E quando eu formatei, eu vi que era um negócio simples e é a maior margem de lucro líquida do sistema franchise. Qual que é a margem? No setor de alimentação, que é o que mais procura no Brasil, você vai ganhar dinheiro, mas você tem uma operação muito complicada, você tem descarte, tem estoque, né? Qualquer crise, né? Se for um restaurante, o brasileiro já não deixa muito de ir no restaurante, já quer comer mais em casa, enfim. Existem essas variáveis que eu estou dizendo que deve ser estudada pelo empreendedor, que ele não estuda. E aí dá uma margem de 10%, 12%. Em cima do setor de alimentação. Em cima do setor de alimentação. Vestuário ou comércio, é a mesma coisa. Você compra de alguém para vender para alguém e aí a sua margem vai diminuir. Você tem que ter um grande volume, às vezes falta mercadoria, às vezes... Né? Nesse setor, não. A margem de lucro líquido é em torno de 30% a 35%. Top. Eu não trabalho com estoque. Com faturamento de quanto? O faturamento hoje, pós-pandemia, é em torno de 120 a 150 mil mês. E quanto que é o custo fixo? Antes da pandemia, olha só o que eu vou dizer aqui, né? Antes da pandemia, como existiam poucas marcas, isso é uma outra coisa que para a gente debater aqui, né? Que é o ciclo de vida do negócio. Quando você vai entrar no negócio, você precisa estudar o ciclo de vida. Então, estou falando do setor de alimentação. Todo negócio ele tem um ciclo de vida. De alimentação? Todo negócio? Não, todo segmento. Sim. Que é assim, introdução, crescimento, maturidade e declínio. Se você vai abrir um negócio, você precisa saber em que fase você está desse negócio. Quando eu estudei o segmento de depilação, ele estava na fase de introdução. Tinha 1 ou 2 marcas no máximo. Né? Quando você vai para a alimentação, você está no mercado maduro. O que isso significa? Que você... Outra coisa é o tamanho do mercado. Você só consegue cliente roubando do concorrente. Sim. No meu segmento, eu tenho muita gente, eu vi isso, por isso que me interessou e eu abri o negócio, eu vou contar como abriu. Existe muita gente hoje no Brasil que não faz depilação a laser. Nós temos cerca de, nos grandes centros, 20% da população. Você já fez depilação a laser? Não. Sua mulher já fez? Ah, deve ter feito.
Você nem sabe, né? Sim, porque ela nem consulta o cartão dela mais. Não consulto, não. O meu não está em conta. Mas assim, lá... tem muita gente ainda que não fez depilação. Não, ela fez. Eu só não sei aonde. Então, as mulheres num percentual menor, porque é o maior público. Eu acho, na verdade, que ela não fez, não. Ela está precisando de um cupom, viu? Eu vou te dar, vou dar. Putz, isso aí. Aliás, quem estiver assistindo aí vai ter um voucher. Nos procurar, pode... metade do dobro. Metade do dobro. Com 10% de cashback pro podcast. Isso daí é a black do brasileiro. Nós não fazemos. Né? Não, metade do dobro. Mas é exatamente isso. Uma das outras tendências que você deve estudar, né, é exatamente isso. Então, o tamanho do mercado. Então, e o mercado hoje, né, antes da pandemia, como eu vinha dizendo, se faturava 300, 400 mil. Por isso você tinha muito investidor buscando esse 300, quantos mil na clínica? Na unidade. Caceta, numa então... unidade. E o que acontece? Aí a margem provavelmente até passava de 30. Passava de 30, é um excelente negócio. Como eu disse, o brasileiro gosta de copiar, que está dando certo. Então, pós-pandemia, o que aconteceu? Várias marcas surgiram. Mas isso é normal, isso começou a incomodar muito alguns franqueados da minha rede. Né? Mas o mercado está em expansão daí, né? O mercado está em expansão, é isso que você tem que passar a informação para o seu franqueado, que é uma tendência de mercado. Mas isso incomoda o camarada, porque ele quer ser sozinho no mercado. Sim, mas isso não existe. E aqui vai uma outra dica. Se você quer ser empresário, a concorrência faz parte do negócio, meu amigo. É o jogo. Até faz parte da curva de maturidade. E uma coisa que a gente gosta de olhar bastante, assim, quando a gente está falando de negócios aqui, né, internamente, a gente taxa de crescimento, né? Eu gosto muito de olhar a taxa de crescimento, mas olhar também a taxa de crescimento daquele mercado. Exato. Porque se você cresceu 20%, mas o mercado, no seu caso, por exemplo, expandiu 20%, você não cresceu nada. Exatamente. Ou se você cresceu 20% e você corrigir mais IPCA, também você não cresceu nada. Exatamente. E tem muito isso, né? Tem, as análises que você deve fazer, quanto cresceu o PIB, qual é o crescimento de alguns segmentos, né? E para o investidor, assim, ele olha o mercado financeiro e o investimento numa operação, quanto que eu vou ter de retorno, né? Então, esse negócio, ele me trazia já uma inflação muito baixa, de 6% a 8% ao mês, e 80% a 90% ao ano. Nenhum investimento te dá isso, na verdade. Né? Então, com uma margem de lucro, que é a maior do sistema financiero. Então, eu olhei para aquele negócio, mas vamos lá, como surgiu a Mais Laser? Né? Que é aí que exatamente pode ajudar alguém que está querendo empreender. Né? Eu fui, pelo trabalho que eu fiz, e pelo crescimento da líder de mercado hoje, eu fui convidado a ser head de operação de uma outra marca que nós lançamos em depilação a laser. A operação da líder de mercado estava concentrada nos shoppings. Então, a gente queria uma marca de loja de rua, né, para atender um outro tipo de público. E até a mesma margem, custo fixo menor. Exatamente, né? E aí a operação começou a dar certo, eu era head, e essa operação atraiu a atenção de investidores estrangeiros. E olharam para aquele negócio e falaram, opa, esse negócio... Você tem lojas em shopping? Nós temos lojas em shopping. São poucas, né? É um número muito menor hoje. O nosso forte é a loja de rua. Loja de rua, né? Loja de rua. Tá. Né? Traz mais independência nos dias de hoje para o shopping é muito forte, né? O tráfego de pessoas é muito forte, mas o shopping... Mas diminui só a margem de lucro. Então, se tiver um faturamento alto, né? Pode ser que ele se pague, mas... a sua equipe fica inchada porque o seu horário é muito mais estendido, né? Os caras estão desenvolvendo novos modelos, né? Mas é porque o shopping ele é desenhado em cima de um modelo que não existia tráfego online, venda online, o sistema de CRM, compra por... E o que acontece? Então, foi desenvolvido um custo fixo muito alto para se manter aquela estrutura, porque as pessoas procuravam aquilo lá para comprar.
E aquilo lá virou um abacaxi agora. O pessoal está mudando, né? Estacionamento virando área de entretenimento. Exatamente. Né? O shopping hoje é um outro formato de negócio, né? Não é só loja, né? Não é só comércio. Né? E aí, o que aconteceu? Esse grupo de investidores estrangeiros comprou participação na líder de mercado. A líder de mercado já tinha, com o olho em fazer IPO, entrar na bolsa, né? Porque era um excelente negócio com uma margem muito boa. E como os fundadores dessa marca, eles não viam com bons olhos ter uma outra marca, eles achavam que concorriam, até porque a minha tecnologia era diferente na minha operação, e atendia muito mais públicos, né? Aqui falando de fototipo, na verdade, né? Que é desde da pele mais branca até a pele mais negra. E, enfim, a operação dessa minha marca começou a virar toda a mesma marca que hoje é líder de mercado. E aí o que acabou acontecendo? Eu acabei me desligando daquele negócio, porque o grupo de estrangeiros investidores colocou os seus gestores aqui também no Brasil para tocar o negócio. O meu sócio atual também estava nessa aceleradora, acabou saindo, e eu estava com toda a operação na mão. E eu já queria abrir uma unidade para mim, né? Eu estava com toda a operação, eu fazia o treinamento, e foi aí que eu falei, poxa vida, eu ajudei tanta gente a desenvolver negócio nesse país, a ganhar dinheiro. Eu acho que chegou a minha hora. E assim nasceu a Mais Laser, né? Aí a primeira unidade nasceu aqui no Jardim Paulista, na Alameda Jaú, que é a minha unidade. E eu já tinha alocado o imóvel, já tinha registrado a marca, quando o meu sócio atual, né, que é um dos grandes ícones também no sistema franchise, né, um dos grandes masters da Microlins lá atrás, né, muito tempo atrás, né, e que domina muito bem essa formatação de negócio, me chamou para trabalhar com ele, para fazer exatamente o trabalho que eu fazia na outra aceleradora, que era assim, era desenvolver, era avaliar a marca e ver se aquele negócio se tornava escalável. Foi aí que eu disse, Sidney, não vai dar, porque eu vou abrir já o meu negócio. Estou com toda a operação na mão, fornecedor, fabricante da máquina, né, que era um grande diferencial também no Brasil, né, de depilação a laser. E aí ele falou, poxa, mas esse negócio também me interessa, eu quero entrar. E nós conhecemos, então é assim, aí nós vamos entrar junto. Era para estar junto, né? E aí ele já tinha o Instituto Ana Hickman com ele. Né? E aí que vou contar como foi a entrada da Ana. Nós sempre tivemos na outra aceleradora como estratégia trazer uma grande personalidade para a marca, né? Para agregar valor naquele negócio e impulsionar, né, mesmo aquela marca. Né? Então, a gente tinha grandes apresentadores, né, nas outras marcas. Posso fazer uma pergunta em cima disso? Eu vejo que tem uma nova tendência de o fundador se tornar o garoto propaganda, né? Existe uma diferença. Está mudando um pouquinho essa ideia, não está? Está mudando por causa das redes sociais, né? Dá muito mais credibilidade você pôr a cara e dizer exatamente qualquer como coisa o pessoal já vai reclamar com você no WhatsApp lá, né? Exatamente. Já, né, encontrou na rua, já sabe. Foi exatamente... ele que vendeu. Ele que vendeu para nós. É isso que acaba acontecendo, né? Não, mas faz parte hoje da estratégia de conhecimento, né? Porque eu digo o seguinte, assim, o que vale hoje, né, é a experiência do empreendedor para que sirva de modelo para outros empreendedores ou quem está procurando como fazer. Né?
Então, é a história realmente que vale. Antigamente, as palestras hoje são muito em cima disso, né? Na minha época, quando eu era palestrante, lá muito tempo atrás, pelo Sebrae, é o conteúdo que valia, e não a história daquele negócio. Sim, né? sim. E sim. hoje é a história do negócio e é a cara do dono que tem que estar ali, né? Exatamente. Não, isso impulsiona muito, porque as pessoas compram pessoas, né? E isso pode gerar valor. E, enfim, então é toda uma estratégia aí por trás. O negócio estava falando lá, por exemplo, o ramo de alimentação, o problema da barreira de entrada, né? Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. Então, você já está falando aí, na verdade, é assim, toda vez que você vai abrir um negócio, quais são as análises que você tem que fazer? Então, o brasileiro vai muito na moda e se prende a plano financeiro. Né? Assim, quanto eu vou ter de retorno, qual que é o meu lucro, tal, etc. Mas não vê que é fácil entrar, não tem nenhuma barreira, né, de entrada lá para aquele negócio. Né? É muito fácil. Não vê. E aí a gente pode, como eu fui professor universitário, né, isso está contemplado no plano de negócio. E muito disso que eu vou falar aqui, e do curso que eu ministrava no Sebrae, é baseado num livro que eu trouxe aqui, que depois nós podemos falar mais para frente, né? Que você vai ter exatamente todas essas análises que nós estamos falando aqui, e todos os ícones de administração que hoje é gestão de negócios. Por exemplo, você está falando barreira de entrada, Michael Porter. É assim, se você lê o Michael Porter, né, ele fala lá sobre a rivalidade entre... no seu segmento, como é que é a rivalidade, né? É o poder de barganha do comprador, do seu fornecedor, né? E é exatamente isso, e o poder de substituição, né, daquele seu negócio. Então, assim, se eu posso substituir facilmente o seu negócio. O meu negócio não é facilmente substituído. Se você falar depilação, posso fazer na Gillette, posso fazer na cera, mas não é definitivo. Você vai fazer o resto da vida. E um dos estudos que a gente fez é assim, a depilação a laser é mais econômico do que você manter os métodos tradicionais. Vamos pegar uma área, por exemplo, a axila ou a perna. A mulher gasta em torno do estudo que a gente faz, dos 20 aos 55 anos, em torno de R$50 mil nisso. O ticket médio para fazer um tratamento de depilação é qual? R$1.100. R$1.100. E você não vai ter mais pelo naquela área. E os 50 mil que você falou, como que é? 50 mil ela gasta ao longo da vida para ficar fazendo Gillette. Por isso que o Gillette está milionário, o dono do Gillette, né? Exatamente, porque... Você está quebrando ele. Ele faz e ó... Cara, mas você falou para mim de barreira de entrada, tem uma coisa muito interessante que assim, por exemplo, eu sou muito feliz de estar dentro de um projeto que é a Protetics, comentei com você um pouquinho antes. E eu gostei do negócio porque meu sócio era um cara dentro do... Bom, primeiro que ele é ele é biamputado, então ele entende do produto, e a barreira de entrada desse nicho era muito grande, só que o mercado era pequeno. Mas eu percebi que é um mercado interessante, a nível de resultados e tudo mais. Mas aí, por exemplo, o negócio que eu tenho, assim, que eu considero um negócio que eu tenho um carinho maior, que é a BR, é uma construtora, é como se fosse um restaurante. Para você ser construtor, é só você ter um CNPJ, qualquer pedreiro é um construtor. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui hipernichando e criando metodologia, processo, tudo mais. Então, eu acho que assim, não só na alimentação, mas em qualquer nicho que seja muito aberto, acho que o trabalho está em você começar a polir, né? Porque você tem uma vantagem aí que o mercado é grande. Mas se você começar a nichar, eu acho que você vai conseguir ganhar corpo ali. Aí você vai para as estratégias, né, de atuação, né? Então, assim, o que você está falando, assim, eu não vou ser mais uma commodity. Não vou ser igual aos outros. Eu preciso ter um diferencial. É isso, quando você vai entrar, se você vai ser mais um, você vai ter dificuldade, amigo. Então, você precisa ter algo diferente para você desenvolver o negócio. E essa é uma busca permanente, né? É uma busca de pesquisa, é uma busca, não é, de conhecimento, de você estar atento. Então, é assim, você está pensando em ser empresário, você é empresário 24 horas por dia, cara.
Você tem que pensar isso, né? Quando vai dormir, aí você sonha com isso ainda, né? É complexo, mas é isso mesmo. Eu acho que também um dos grandes diferenciais das pessoas que acabam tendo resultado, ela consegue assim, ela consegue, não pesa para ela o pós-trabalho, assim, porque acontece, o empresário não tem como ele desligar o disjuntor e ir para casa, ele continua com o desafio lá. Então, se ele consegue ter um momento de paz ali, mesmo tendo as buchas na cabeça, eu acho que... Aí eu dizia o seguinte, né? Se você é empresário e acha que vai tirar férias por longos períodos, ou vai, né? Tudo bem, você pode até conseguir isso, mas você tem que construir uma equipe redonda. Para que isso na verdade, uma virtude nos dias de hoje, né? Primeiro você conseguir ter uma equipe que não dependa somente de você. E isso é uma virtude do empresário também. Você tem que transmitir conhecimento e o negócio tem que andar sem você. Né? Mas você tem que ter controle. Você tem que ter indicadores, né? E por isso que esse negócio me atraiu também. O nosso sistema de gestão, ele é web. Não preciso estar presente lá na minha clínica, mas eu monitoro a minha agenda, eu sei qual é o faturamento do dia, né? E sei para quem eu estou vendendo, quem eu não estou vendendo. Né? Própria você tem quantas unidades? Própria é somente a minha. Somente a sua. E como que é o modelo de negócio lá para ganhar dinheiro? Quantos por cento é o sistema de depilação a laser, a margem, quanto precisa vender? Hoje nós evoluímos porque introduzimos uma tendência do mercado hoje, como eu disse, né? Você precisa criar diferenciais e precisa acompanhar a demanda, né? O carro-chefe ainda é depilação a laser, que tem muita gente. Do faturamento é depilação? 70% hoje 70%? Representa a depilação a laser. Eu tenho unidade ainda que só tem depilação a laser, então é 100%. Mas nós já introduzimos... Uma cidade que o pessoal está mais peludo, né? Mas nós já introduzimos 22 protocolos dermatoestéticos. Tipo botox, essas coisas? Não, injetável nada. A nossa especialidade é tecnologia laser. Eu só tenho máquina laser. Aí, quais são os processos? São remoção de tatuagem. Remoção de tatuagem, você falou. Remoção de micropigmentação, manchas, melasmas, né? Cicatriz de espinha, né? Micose, enfim, rosácea, né? Então, toda uma tendência hoje, nós estamos atualizando a operação. Isso hoje já representa. A minha unidade piloto, não. Aí tem que fazer um upgrade. Hoje, você adquire uma outra máquina. Uma outra máquina. Então, hoje eu tenho uma máquina que é exclusiva no Brasil, ninguém tem, que reúne as 3 principais tecnologias de depilação a laser. Se você pegar a líder de mercado hoje, nós somos a segunda no mercado hoje, né? E por avaliação, nós somos a primeira, por avaliação dos clientes. O nosso forte é revenda. Isso significa que a gente entrega resultado, né, e atende bem, né? O líder de mercado, ele tem uma tecnologia que não atende pele negra e bronzeada. A minha tecnologia, aí você vai para outras marcas hoje que surgiram, o equipamento tecnológico dele, a laser, atende bem pele negra, tal, mas não tem um bom desempenho em fototipos mais baixos, pele mais europeia, tal. O meu equipamento, que é um comprimento de onda, tudo isso que eu estou falando é um comprimento de onda do laser. O meu equipamento, ele reúne os 3 principais tecnologias, as 3 comprimentos de onda numa só equipamento. E ele é mais confortável, porque uma das grandes barreiras para quem quer comprar depilação a laser lá atrás, muito tempo atrás, dói. Não, hoje é mais confortável. Dói muito menos que... Quanto custava o equipamento?
O equipamento hoje, esse que é o mais moderno e é exclusivo, você vai só encontrar na Mais Laser, nenhuma outra marca tem, custa 274 mil. 274 mil. E como que funciona hoje o franqueado? Qual que é o investimento da franquia? Ele pode tanto comprar quanto o investimento total é 505 mil reais. Nós temos um modelo hoje que em torno de, para cidades menores, você abaixo de 100 mil habitantes, em torno de 400 mil reais, você pode abrir um negócio, e é um negócio bom, com uma margem líquida muito boa, porque assim, eu não atendo um cliente e o cliente some. Eu tenho 33 áreas em depilação para vender. Uma pergunta. Então, o equipamento custa 270, mas aí tem o formato de você alugar a máquina também? Ou tem tipo, o formato de alugar a máquina. Quanto custa alugar uma máquina? Que é em torno de 3.900 por mês. Né? Vale a pena, pô. Vale a pena, vale muito a pena. É 1%? E ao final desse formato de aluguel, ele tem a opção de ficar com... É tipo um leasing. É um leasing, né? De ficar com o equipamento. Né? Mas ele tem que dar uma taxa de entrada? Tipo 20% de entrada, mais os 3.900? Não? Tanto na depilação a laser, como hoje no remoção de tatuagem. Né? Então, legal, né? Bom. Esse equipamento ele é único e exclusivo, só vai encontrar na Mais Laser, ninguém tem no Brasil. Isso dá um diferencial. Ele é muito mais confortável. E o nosso diferencial, como a gente estava discutindo aqui, é assim, a gente tinha que ter um diferencial. Então, o segmento hoje, ele trabalha pacote de 10. Mas não... tanto a depilação a laser como qualquer outro tratamento, como remoção de tatuagem, ele, como eu já disse, é um tratamento. Isso significa dizer que não está para determinar número de sessões. Mas a experiência nos diz que entre 8 e 12 sessões eu elimino o pelo. Então, o que o mercado fez? Empurra pacote. Mas eu fiquei com uma dúvida. Com relação ao equipamento, quem que aluga esse equipamento? Vocês? É o meu fabricante, que é exclusivo. Eu tenho uma parceria estratégica. Ele aluga... Ele é o fabricante da máquina no Brasil. E se o cara quiser comprar, o cara pode financiar? Ele pode financiar também. Financia com o banco, com o fabricante, com vocês? Tanto com o fabricante como com o banco também. O fabricante tem uma linha de crédito, né? Mas o ideal é assim, que ele tenha o investimento total para entrar no negócio. Né? Senão a taxa de retorno dele vai ficar um pouco mais estendida. Né? A taxa de retorno é o normal do sistema, entre 18 e 24 meses, né? Mas ele pode também acelerar isso. Né? Hoje, o negócio foi tão validado pelo meu franqueado que em torno de 48% dos franqueados têm 2 ou mais unidades. Posso fazer uma pergunta para você? Por exemplo, uma coisa que o pessoal faz que faz cagado, né? Errado. Tipo assim, o pessoal, eles confundem o Prolabore com o payback. Né? Porque uma coisa é a retirada do cara e outra coisa é o retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, a gente está falando aí que você tem 18 meses de payback. Então, você tem investimento de 500 mil, você vai ter 500 mil dividido por 18, 500 mil dividido por 18. Você pode, dentro de uma boa prática, deu tudo certo, mais 27 mil reais de payback. Sim. Em cima do investimento. E quanto que o cara poderia colocar de Prolabore para ele? Bom, aí o que a gente recomenda, né? É que seja o básico para as despesas dele. Né? Então, quanto assim, mais ou menos você recomenda? Aí depende da vida do cara, né? Tem gente que vai querer ter 27 mil de Prolabore, né? Ainda já não é... Né? Depende, tiver que comprar umas brusinhas, o que a gente recomenda? Né? Ter esse Prolabore, que seja o mínimo possível para as despesas deles. Delão tá bom, né? E ao final do período, ele fazer a apuração de resultado e fazer a divisão de lucro. Mas o que tá acontece bom? é assim, por que eu dou... É bom. Bom, né? É bom. O Prolabore hoje é bom. Tá. Mas assim,
ao final de um período, ele deve fazer apuração de resultado e aí fazer a divisão do lucro ou reinvestir no negócio. O que acaba acontecendo? Por que eu tenho muito multifranqueado? Porque o retorno veio antes, esse 27 mil era muito maior, ele falou, poxa, isso é um bom negócio, eu quero abrir mais uma unidade, né? E aí ele acaba conseguindo não só ter um prolabore, mas como retirar lucro quase todo mês, né? Já vai antecipando esse resultado. Exatamente. Está na conta dele, ainda mais se ele for o único sócio, né? Que não tem que fazer uma apuração de resultado e tudo mais. Exatamente. O prolabore eu pergunto porque tem uma tendência grande de ser um sócio operador. Uma das coisas também que o pessoal bate muito cabeça, e eu acho que é uma das consultorias que você já bate de cara aqui quando fazia no Sebrae e faz, né, ainda, até mesmo nos seus negócios. E, por exemplo, o cara montou um negócio, mas o cara precisa do capital de giro, né? Está incluído no investimento inicial. Já tá. E quanto que é o capital de giro? O capital de giro hoje é em torno de 130 a 140 mil. É bastante relevante, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você. O capital de giro, quando você quer calcular o capital de giro de uma empresa, como é que você faz isso? Você pega o faturamento anual e pega 20%? Como que você poderia fazer isso de uma forma meio... assim... Eu faço quanto custa a operação, né? E quanto ele tem que remunerar a operação sem vendas durante aquele período. Então, por exemplo, se você tem um custo fixo de 100 mil, você tem que aguentar quantos meses? Você vai ter que aguentar aí 100 mil, vai depender do faturamento, né? Esse é um custo fixo muito alto, né? Não, é que eu coloco 10 mil, vai, 10 mil. Só para ficar, é que eu pensei no número redondo, vai, 10 mil. Custo fixo é 10 mil. Assim, com o nosso ticket médio, ele com certeza em 3 meses ele já retornou aí. Ele tem que ter o valor para o capital de giro. Entendi. Então, se eu acompanhou o raciocínio certo, ele precisa calcular o custo fixo dele, que é o aluguel, o time dele, tudo mais, as contas fixas, vezes 3 meses. Pelo menos. Sim. Pelo menos ou isso é um bom? Pelo menos. Pelo menos. Boa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você estava falando, eu dei uma pesquisada. Como uma das concorrentes sua ela é listada, ela provavelmente tem 800 unidades, pelo que eu olhei aqui. Está valendo 1,6 bi, então você está valendo 400 milhões? Aí o valuation tem vários formatos de você, né? Aí ela está listada lá exatamente, mas ela, com a concorrência, ela perdeu muito valor no mercado, né? As ações caíram, então é isso que você deve levar em consideração, né? O valor da marca, né? E não somente o faturamento, né? Muita gente vai pelo lado do faturamento, aquilo que eu falei, o brasileiro gosta aí, mas fatura X vezes tanto, estou há tanto tempo no mercado, vale o tanto. Não é assim. Faturamento é ego, né? Exatamente. Né? Mas isso aqui não é faturamento, isso aqui acho que é valor de marca mesmo, viu? Eu acho que você está com 400 milhões na conta mesmo aí e tá dando uma sabonetada aí mesmo, viu? Estudos ainda é uma briga entre sócios, né? Porque eu sou um cara que levo a marca lá para cima, né? Assim, para mim ela vale muito mais do que isso aí, né? Mas... não, tá valendo na casa do BIM, então. E deixa eu fazer uma pergunta, todas as unidades elas estão no Brasil? Todas no Brasil. Tá, no Brasil. Tem planos aí para... A expansão é agora em 2025... A meta é chegar em 250 unidades no Brasil. Em 2025? Vai dar 250. Show, hein? Nós já temos 200 vendidas, né? 53 em implantação. Seria mais 50. Nós estamos ousados, né? Mas isso, assim, 4 unidades por mês dá para você. Dá porque toda semana você comemora uma, tá de boa. Todo final de semana toma uma cervejinha, alô. Aí depende de várias avaliações, né? Como está a economia no país, né? Aquilo que eu falei. É necessário fazer uma análise, né? Do ambiente político, do ambiente econômico, né?
social. Mas quando você fala, mas hoje como que tá? Tá um ambiente meio ruim, né, para a galera, né? O ano passado foi um ano difícil, né, em termos de expansão da unidade, porque assim, quando você tem os juros subindo, Sim. o investidor olha assim, poxa, eu vou taxa Selic nos 2 dígitos que está hoje, né? Uhum. E não vai sair tão cedo. Às vezes, para ele é muito melhor estar com o dinheiro investido no mercado financeiro, que ele não tem problema trabalhista, não tem problemas, né, de operação, de contratar, Então, dinheiro é essa avaliação. Mas hoje ainda o nosso negócio remunera mais do que o mercado financeiro. Né? Sim, O que você vai ter hoje é 6% ao mês? Não vai ter, né? Então, é exatamente isso, né? Quem está com dinheiro lá, e dependendo do perfil dele, ele pode bater 2% ao mês. Né? Sim, mas, sim. Sim. Você tem muito franqueado com várias unidades e como que funciona para eles gestarem isso? É aí que mora, na verdade, a virtude do empreendedor, né? Ele tem que montar uma equipe para fazer uma gestão dessas unidades, né? E tem que acompanhar quase que diariamente o desempenho daquilo, né? Então ele vai ter que ter, na verdade, não é um formato de equipe padrão só para uma unidade, e a partir da 4ª unidade que ele tem, ele já tem que ter uma gestão financeira, né? Que vai olhar para todas as unidades, apesar de que a recomendação é que cada unidade tenha que ter o seu desempenho próprio, né? Nada disso de se essa não está indo bem, eu vou retirar daqui e vou colocar lá, né? Porque é aí que começam então alguns erros de gestão. Vocês conseguem ajudar ele a acompanhar isso? Conseguimos, né? Na verdade, nós começamos até o nosso formato era ter master, né? Nós temos master, mas nós estamos abandonando. Por estado? É tipo um master por estado? Região, né? Por região? Então, eu tenho tipo região 15, eu tipo tenho isso? master no Vale do Paraíba, eu tenho master para a região de Campinas, né? Um grupo ou uma pessoa só? Como funciona? É um master, é uma pessoa só. Uma pessoa só. Ele tem várias unidades. Normalmente hoje ele é um franqueado meu. Entendi. Tem que entender da operação, porque na verdade ele como master ele tem que replicar a tecnologia e tem que dar treinamento também, né? Entendi. Nós tínhamos no Norte e Nordeste, não temos mais, a gente abandonou isso porque foi uma deficiência do master que estava lá e não estava entregando bem, então a gente não tem mais master lá, nós assumimos o treinamento e a implantação, né, da tecnologia lá, né, da operação, e estamos em discussão no Sul agora, né, exatamente se a gente implanta um master ou não. Né. Se fosse para fora do Brasil, eu aplicaria o master também ou não? Sempre é bom você ter alguém da região, né, que vai te trazer exatamente toda a informação do mercado daquele local, né, e você tem um investimento menor para ir até lá, comprovar, né, ver na realidade como é que funciona. Você falou para mim que no primeiro ano você vendeu 120 unidades? No primeiro 18 meses. Nos primeiros 18 meses? Vamos corrigir aqui. Mas como que foi? Você investiu muito em tráfego? O negócio foi boca a boca? Foi rápido? Investiu muito em... o próprio franqueado era assim. Era uma época em que... Que ano que foi? 2018 até a pandemia, né? Final de 2018 até a pandemia. Então, isso aí dá uns 18 meses, né? É muito investidor, né, cara? O negócio está dando certo, a margem de lucro é grande. O cara começa a operar e no primeiro mês de operação, isso não é comum no negócio. Você já tem um retorno, faturar 120 mil no primeiro mês. Aí o cara olhava para aquele negócio e falava assim, poxa, sim, hoje em dia ou ele comprava, por isso que nós, né? Ou ele comprava mais uma unidade, ou alguém do relacionamento dele, né, e a nossa equipe já
já divulgava que aquele negócio era... Hoje em dia, boa parte dos negócios às vezes demora 6 meses para entrar em break-even, né? Exatamente. Esse na verdade, o prazo que a gente dá hoje com o pé no chão. É assim, após 6 meses é que você vai começar a obter lucro. Começar a ter um retorno sobre o investimento. Que é normal, né, de qualquer negócio. Para alguns segmentos é até mais, né? É 1 ano. Né? Você tem que ficar ralando muito ali para... Na franquia também é esse prazo ou não? Na franquia geralmente mais rápido? A franquia você consegue, pela ser um negócio testado e aprovado, né? Reduz. Você reduz esse prazo. Então o negócio da mina de ouro hoje é mais laser by Ana Hickman, né? Você vai ser um franqueado meu. Que com certeza, depilar todo mundo lá. Se minha mulher tiver pelo lá, vou arrancar tudo. Vamos tirar pelo de todo mundo. Arrancar meus amigos. Os bichos é tudo peludo, você vai ver. Fica todo mundo lisinho. Até você se vacilar lá, eu arranco sua barba, hein? Já passa no pique, já. É que assim, pelo branco, ele não consegue, né? Isso é uma coisa que o público deve saber, né? Não sai? Não sai o pelo branco. Por quê? Porque a eliminação do pelo definitivo é pela melanina do pelo, né? Que é a cor do pelo. Entendi. Então, pelo branco ele não tem melanina. Mas a pessoa mais... Desculpa. A pessoa mais jovem, que ela fez a depilação, quando ela começar a ter a barba branca e tudo mais, volta a nascer? Ou não? Aí já tirou. Se ele já tirou, já tirou. Não, tirou. Aquele pelo não nasce mais. Né? Entendi. Assim, como é que funciona? Uma coisa que a gente estava discutindo antes, assim, o grande pulo é eu pegar na sessão que eu vou fazer a depilação, o ciclo de vida do pelo na faixa que ele está na raiz. Que ali eu cauterizo a raiz, ela não nasce mais, por isso que é definitivo. Nenhum outros métodos consegue fazer isso, porque quando eu arranco o pelo, por exemplo, eu passo um outro produto, ou passo a gilete, eu não estou cauterizando a raiz, então aquele pelo vai nascer sempre, né? O que pode acontecer é, com o passar do ano, nascer um ou outro pelo, mas não é aquele pelo que eu cauterizei. É porque isso não é uma ciência exata, né? E o pelo humano... Você pode entrar num tratamento, por exemplo, começar a tomar testosterona, isso aí pode também te produzir mais pelo. Por isso que nós temos... Os bodybuilders têm que fazer uma sessão a mais, então. Exatamente. Então, assim... a gente tem toda uma anamnese antes, né, de iniciar o tratamento, e esse é o nosso diferencial. Nós não vendemos pacote. Eu não prometo para ele que em 10 sessões eu vou eliminar pelo, porque isso não existe. Quem está te falando isso está mentindo. Eu posso eliminar antes, posso eliminar com 8, 9, mas assim como eu posso precisar de mais 2 sessões, porque eu não tenho tecnologia, não existe tecnologia no mercado ainda para identificar o ciclo de vida do pelo. Quando a gente tiver essa tecnologia, eu posso te falar, em tantas sessões eu elimino o pelo. Então, e aí se observa o espaço entre sessões, dependendo da área, né? Se for uma área pequena, de 30 em 30 dias, se for uma área grande, perna, de 45 a 60 dias, exatamente para eu ser o mais assertivo nesse ciclo de vida do pelo, que é a fase que ele está na raiz. Então, numa área, eu tenho de 10, isso significa dizer que numa área eu tenho no máximo de 10 a 15% naquela sessão que eu vou te aplicar de pelos nesse ciclo de vida. Por isso que é um tratamento. Homem, você tem um perfil de investidor que vai colocar ali 400, 500 mil reais. É o investimento ali da unidade. Mas assim, esse é o que você está colocando aí como ouro do negócio. Eu acredito bastante nisso. Até por isso que você já chegou até de helicóptero aqui. Tive dificuldade em descer do helicóptero. Você é o único convidado que não chegou atrasado, porque parou no aeroponto. Mas, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tirando a Mais Laser, colocando ela um pouquinho de lado, eu sei que você tem uma história muito legal ali no Sebrae, com 5 mil empresas aproximadamente ali que você avaliou. Assim, você consegue me ajudar assim, tipo assim, melhor modelo de negócio assim para a pessoa começar assim com 50 mil, com 100 mil, com 200 mil, que ela pode tentar começar ali? Dá uma dica.
Tenho 50 mil, o que eu vou fazer? Aí é Só difícil. pizza? Né? Ah, mas dá uma dica aí, vai. Aí é a pergunta que... Coloca no tigrinho. Que todo empreendedor me fazia lá, é o que dá para abrir e que dá dinheiro, né? Se a gente soubesse. Agora, existem algumas tendências, né? Aí vai depender muito se você... Hoje, por exemplo, até 50 mil, um negócio digital, você pode se dar bem. Tipo e-commerce. Você não tem um investimento... O delivery, né? Exatamente. Né? Você não tem um investimento grande, você vai ter muitos parceiros, né? Até 100 mil reais, talvez você já vai ter que ter um ponto físico, né? Que talvez dê até mais credibilidade no seu negócio, né? E aí você pode ver alguns segmentos aí hoje. O segmento que eu mais recomendo é o segmento de saúde, beleza e estética, né? Então, você ser fornecedor dessas grandes redes também, você não vai ter que ter um grande investimento. É procurar entender melhor desse negócio, né? E talvez ser fornecedor daquele negócio, né? Sinto te decepcionar, mas eu não vou ter que... Assim, esse negócio, porque assim... Não, mas é uma dica já. Exatamente, né? O negócio está aí digital, né? Que impulsiona muito bem, né? Tem algum negócio em específico, então, tipo, que às vezes o pessoal chegava para você lá no Sebrae e você falava com aquela cautela, de repente, e pai falou, cara, não faz isso aí não, e aparecia com uma certa frequência? Depende muito da região, né? Assim, São Paulo. A gente tem muito restaurante, né? As pessoas tem por paixão algum prato, alguma coisa, e eles acham que eles vão dominar, né? E aí a gente sempre recomenda, não é que não vai dar certo, estude direito, né? Porque é uma operação complicada, você vai trabalhar muito para sobrar 10%, 12%. Né? Então, se você tem estoque, você tem uma qualificação de colaboradores que é difícil, um turnover muito grande, porque assim, é difícil você replicar um prato. É difícil. Cara, não é uma coisa fácil. Né? Por isso que nós temos aí, né, uma das grandes redes, tem uma universidade, né, do hambúrguer para poder replicar aquele negócio ali, porque não é fácil você, né? Mas consegue, no mundo todo você come e é igual, não vai ter diferenças. Já em pequenas escalas, isso é muito difícil realmente, né? De você... Então, o setor de alimentação você tem que ter cuidado, muito cuidado, né? Porque o retorno realmente é muito pequeno. E dependendo do comércio também, né? Você tem que avaliar os seus fornecedores, por exemplo, cafeteria, vou ter uma tendência também, né? Vou abrir um café, todo mundo gosta de tomar café, coisa do gênero, mas a operação também é complicada, você precisa ter muito volume de café, né? Para aquele negócio, e você vai ganhar nos produtos agregados, na verdade, né? Ou é o pão de queijo, ou é o bolo, e aí você passa a ser um híbrido negócio, né? É como a padaria hoje, ela é híbrida. Ela começou fabricando pães, né? Ela faz ela é uma indústria, mas ela é comércio também, porque ela compra de alguém e vende para alguém, né? Hoje ela vende até vinho, ela vende, né, outros produtos, chocolates, enfim. Mas ela é serviço também. Também é restaurante, é pizzaria. Também é restaurante, é pizzaria. Então, todas essas avaliações que devem ser feitas. Uma coisa de restaurante é que restaurante mesmo, se for montar um restaurante muito grande, é caro. Eu que trabalho com obra, eu sei que para montar sai caro pra caramba, muito mais do que muitos outros negócios. Mas, assim, eu queria falar contigo sobre o livro que você trouxe, sobre por que você trouxe ele, e queria que você deixasse alguns insights sobre algumas passagens dele. Eu trouxe esse livro porque eu fui professor e sou ligado à academia. Então, a minha preocupação é assim, você quer aprender como fazer, você precisa planejar e fazer algumas análises. Esse livro, Administração Estratégica,
Foi a base do meu curso. Então, tem um curso aqui de planejamento estratégico que vai te ajudar a fazer o planejamento do seu negócio com o maior número de acertos possíveis. É você fazer, primeiro, é do Bruno Henrique Fernandes, Luiz Berton, Administração Estratégica. O que ele tem aqui? Todas as ferramentas que talvez vocês tenham ouvido falar um dia. Por exemplo, análise SWOT. O que é análise SWOT? É pontos fortes, pontos fracos no negócio, ameaças, oportunidades. Dentro de... Então, você precisa analisar o ambiente, precisa analisar o negócio, quais são os fatores chaves de sucesso daquele negócio. Então, não vou pegar o meu negócio, vou pegar, por exemplo, padaria. Qual é o fator chave de sucesso daquele negócio? Tem que ter pão quente toda hora. Se não tiver pão quente toda hora, no meu negócio, qual é? Eu estudei, qual é o fator chave? É eu ter agenda. O líder de mercado não tem mais agenda hoje. Então, ele, né, isso que você tem que ter como diferencial, né, no seu negócio, além da técnica. Então, esse livro, ele te traz todas as ferramentas, analisar o ambiente, né, quais são os ambientes que você tem que analisar o seu negócio, qual vai ser a sua estratégia de atuação, aquilo que você falou no seu negócio, o segmento. Então, você segmentar o negócio, aquele que vende para todo mundo não vende para ninguém. Boa, você saber se posicionar no mercado, que é uma outra grande dificuldade das empresas. Como eu vou me posicionar no mercado? No meu segmento, as empresas que entraram, né, naquele ciclo de vida que eu falei, que nós já estamos na fase de crescimento, onde já surgem grandes marcas, bastante marcas, algumas já estão fechando. Por quê? Não souberam se posicionar no mercado. Vieram trazer uma competição por preço. E competição por preço não é sadia para ninguém e ninguém se sustenta. Boa. Resultado, nós soubemos se posicionar. Aqui eu não vou abaixar preço e não vou cobrir preço de ninguém. Aqui nós temos valor e você tem que enxergar em valor. Porque o meu negócio é assim. O meu negócio é muito por indicação. É como um salão de beleza. Se a sua mulher está descontente com o cabeleireiro, ela não vai sair na rua, entrar no primeiro salão ou vai no que é mais barato. Ela vai fazer o quê? Pedir indicação. Ou para a irmã, tem um cabeleireiro bom aí, porque o meu mudou, o meu não está mais atendendo, ou não estou contente. O meu negócio funciona por indicação. Então, eu tenho que saber me posicionar no mercado. Ou para isso eu tenho que entregar valor. Tudo isso que eu estou falando está nesse livro aqui. Né? Então, se você quiser, que é o grande desafio e é o tema aqui do podcast, é como fazer. E é exatamente isso. Esse livro é uma bíblia para mim. Até hoje eu consulto ele. É legal, porque o que acontece? Boa parte das pessoas, existe o conceito de uma mentalidade positiva, para você sempre estar incentivado e está sempre visando a positividade e tudo mais, mas acho que técnicas como análise SWOT, PDCA, exatamente, são ferramentas que as pessoas subestimam muito, porque ela parece simples, mas ela não é. Não é. Inclusive, a SWOT que você comentou, você começa, você vai ter que ir um pouco a fundo, né? Se você está escutando você agora. Vai ter que pesquisar, vai ter que ver o concorrente, vai ter que... Mas você começa a trazer as ameaças e as oportunidades para dentro do campo da sua realidade, né? Exatamente. E aí é onde está o game, né? Onde que está e empresas assim, as maiores empresas do mundo usam isso. Voltando lá atrás, por que eu fali na confecção? Porque eu não fiz isso. Qual que era a ameaça que eu tinha na época? Qual que era... na verdade, o ponto fraco do negócio, o ponto forte. E assim, e as ameaças, na verdade, elas só trazer para oportunidades, né? Então, por exemplo, sei lá, você estava falando da confecção, se você tivesse rastreado isso, provavelmente você ia ter pivotado isso para uma oportunidade. Não sei de que forma, mas aí você também ia
tomar um café lá. Esse é o pulo do gato do empreendedor, né? Transformar a ameaça em oportunidade. É. Né? Cara, tem alguma coisa que a gente não falou no podcast que acho que seria importante e estão deixando passar? Cara, você falou tudo, que eu tenho helicóptero, né? Que eu tenho 10 milhões no banco. Não, 10 é o Pix mensal. Se isso fosse realidade mesmo, né? Não, isso é realidade, assim, o que a gente deixou de falar é que empreendedorismo no Brasil é resiliência, é mais transpiração do que inspiração. Uhum. É assim, e a máxima de que o sucesso vem antes do trabalho somente no dicionário fica valendo aqui. Né? É assim, hoje você tem que trabalhar muito, né, para ter sucesso. Mas vale a pena, a recompensa é boa. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Mas também tem que ser, né? Tem que ser. Mas você ter um serviço que atenda uma demanda e que atenda uma expectativa da população, né? Nós falamos tanto de pandemia aqui, a pandemia foi benéfica para o setor de beleza. Todos viram que onde eu cortava o cabelo, onde eu fazia depilação, né, que incomoda muito, né? Então, na época da pandemia, o meu cliente queria que eu o atendesse. Eu falei, não posso te atender, eu estou no lockdown. Né? Eu não posso abrir o negócio. Né? Porque incomodava... Na pandemia teve que ficar 100% fechado, todas as unidades até o final? Nós tivemos aqui, né, no Quantos estado meses? de São Paulo, os alertas, né, o vermelho, nós ficamos uns 2 meses. Né? 2 meses? Ah, então não foi tanto. De foi 2 mais, a 3 meses. 3 né? meses? Aí depois foi fazendo umas liberações pontuais, né? Uhum. Caramba, deu bem minha lente aqui. Mas enfim, o que eu ia falar também? Esqueci agora. Depois derrubou uma lente aqui. Mas, ó... Agora você não enxerga direito. Não enxergo. Nós estávamos falando sobre... Sobre o que a gente deixou de dar de dica. E aqui agora você fez um comentário sobre? O setor de beleza, né? É mais transpiração, mais trabalho do que inspiração realmente. E ficar... Legal. Bom, então esse livro aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, Administração Estratégica, 2ª edição. O resto, sem a lente, eu não vou conseguir ler. Mas assim, eu gostei muito, porque geralmente o pessoal traz muito livro, não criticando os livros que trouxe. Eu poderia trazer assim, a magia do franchise, onde você tem as histórias de muitos empreendedores do franchising hoje, que é legal também, mas as histórias... Acompanhe o podcast Como Fazer, que você vai ter aqui, né? Então, é mais uma ajuda de planejamento mesmo, de ter alcance uma ferramenta para ele errar menos. Além de análise SWOT, você tem alguma outra ferramenta que você poderia sugerir para o pessoal pesquisar? A análise SWOT, ela vem desse... Você tem, por exemplo, o BSC, Balance Scorecard, né, que traz indicadores de finanças, né, dos clientes, que é importante. BSC, né? Balance Scorecard. Né? Então, chama análise BSC? Está nesse livro aqui também. Livro, né? Só comprar o livro. Só comprar o livro. Você vai ter acesso a todas essas ferramentas que são comuns a quem quer fazer uma gestão, né, dentro de planejamento e errar menos. Bom, é isso. Galera, e para finalizar, eu acho que eu queria que você desse contribuísse com uma última mensagem de conhecimento que você acha que vai ser relevante aí para a galera. Realmente você se propor a empreender, você tem que buscar todo o conhecimento sobre aquele negócio. Você tem que gostar do negócio. Porque quando você gosta do negócio, eu costumo dizer o seguinte, você quer ficar ou namorar com aquele negócio. Como é que é? Traduzindo para os dias de hoje, né? Quando eu quero namorar, eu quero saber tudo sobre aquela pessoa, do que ela gosta de comer, ou seja, eu vou estudar sobre aquilo. E aí, quando eu dava consultoria, eu dizia o seguinte, você tem que casar e ter filhos, né, com aquele negócio. Então, é exatamente isso, né?
Ficar é assim, eu abri um negócio, eu não consigo desenvolver, não vou buscar soluções, não vou ver qual é o diferencial, sou o mesmo do mesmo, né, e faço a mesmice. Né? Então, é exatamente isso. É namorar e se apaixonar pelo negócio. Quando você se apaixona, você respira aquilo e vai buscar conhecimento aonde tiver que buscar. Boa. Essa é a fórmula do sucesso. Cara, eu queria agradecer pela entrevista. Acho que se o cara não aprendeu... Eu aprendi muito. Se o cara não aprendeu nada é porque tá dormindo lá no carro do lado lá, que teve muito conhecimento. Desejo muito sucesso, mais ainda do que você já acumula. Eu acho que quanto mais você serve para os outros, mais isso volta para você. Talvez esteja um pouquinho disso aí, porque você já ajudou 5 mil empresas, teve um desafio no começo ali, e hoje está encabeçando um projeto aí que é case, né? E imagino que está no meio da trajetória ainda tem muito ainda para conquistar. Então, estimos aí muitos resultados. Queria agradecer pela parceria, pela visita. E é isso. Também queria pedir para você deixar suas redes. E as redes também da Mais Laser. @Vlamir Belo, né? Tudo junto no Instagram. Vlamir com W, Belo com 2 L's, né? E @Ana Mais Laser by Ana Hickman, né? Que é minha sócia. Aliás, dizer que ela é sócia mesmo, ela não é garota propaganda, ela atua muito bem, ela é empreendedora. Boa. Né? Esses são os nossos contatos. Né? Boa. E eu gostaria de te agradecer o convite mais uma vez. E se nós tivermos pelo menos ajudado uma pessoa com esse programa, já valeu a pena. Ajudou, pelo menos isso ajudou. Então já valeu a pena. Já valeu a pena. Cara, obrigado. Eu queria agradecer quem escutou até aqui. Pedir para você curtir, comentar, compartilhar com a pessoa que você acha que faz sentido. Dá uma olhada no site da Mais Laser, maislaser.com.br. Isso, maislaser.com.br. Dá uma olhada lá, entre em contato, veja se é interessante para você, se já tem na sua cidade. Depois de 5 mil empresas olhando, se o cara chegou nessa daqui e está fazendo tanto resultado, eu acho que vale a pena você dar uma olhada com carinho. E é isso. Minha rede Victor HDC Moraes. Todos os links que a gente comentou agora na reta final vou deixar aqui embaixo, nas descrições do vídeo. E agradeço você ter escutado até aqui. Até a próxima e vamos lá. Obrigado.